Arrocha, família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal Física Arretada, onde hoje eu vou dar continuidade à correção da prova de Física da FAMENE 2024.2. Se liga na questão 52. Dois barcos A e B, atracados na praia do Jacaré, desenvolvem em águas paradas velocidades VA igual a 5 metros por segundo e VB igual a 4 metros por segundo. Eles partem no mesmo instante de uma plataforma, subindo o rio Paraíba, cuja correnteza tem velocidade constante de 2 metros por segundo. O barco A passa ao lado de uma determinada passarela e 6 minutos e 40 segundos depois, passa o barco B. Qual a distância em quilômetros entre a passarela e a plataforma? Filho, pega a visão. Ele fala que a velocidade do barco A e a velocidade do barco B corresponde a 5 metros por segundo e 4 metros por segundo, respectivamente, em águas paradas, tá? Mas ele fala que eles partem do mesmo instante de uma plataforma, subindo o rio Paraíba. Se ele usa a expressão subindo o rio, os dois barcos estão indo contra a correnteza. Pegou a visão? Então, a velocidade relativa para um referencial na terra do barco A e do barco B não é mais 5 metros por segundo, nem 4 metros por segundo. Tranquilão? Então, se eu for calcular a velocidade relativa do barco A para um referencial na terra, como o barco A está indo contra a correnteza, qual seria a sua velocidade relativa? Aí você escreve assim, Feró. Como o barco A está indo contra a correnteza, a velocidade relativa do barco A para um referencial na terra seria a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. A mesma coisa seria para o barco B. Como o barco B sobe o rio Paraíba, vai contra a correnteza, a velocidade relativa do barco B para um referencial na terra seria a velocidade do barco B menos a velocidade da correnteza. E aí, se você pegar a visão, ele fala que a velocidade do barco A é de 5 metros por segundo, a velocidade do barco B, 4 metros por segundo, e a velocidade da correnteza, 2 metros por segundo. Então, se eu pegar a velocidade do barco A, 5 metros por segundo, e subtrair da velocidade da correnteza, a velocidade relativa para o barco A seria 3 metros por segundo. Tranquilão? E se eu pegar a velocidade relativa para o barco B para um referencial na terra, eu pego 4 metros por segundo, subtraio de 2 metros por segundo da correnteza. Então, a velocidade relativa do barco B para um referencial na terra seria de 2 metros por segundo. Tranquilão? E aí, se liga, ó. Ele fala que o barco A passa por uma determinada passarela e 6 minutos e 40 segundos depois é que passa o barco B, pela mesma passarela. Então, pega a visão. Eu já vou passar esse tempo aqui para segundos, tá bom? 6 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, se eu pegar 6 minutos e multiplicar por 60, isso vai me dar, 1 minuto corresponde a 60 segundos, certo? Então, se eu pegar 6 minutos e multiplicar por 60, isso me dá 360 segundos. Mais 40 segundos, isso me dá um intervalo de tempo de 400 segundos. Ou seja, o barco A passa por uma determinada passarela e 400 segundos depois é que passa o barco B. Pegou a visão? Como o movimento dos barcos é um movimento uniforme, quer que você
Vamos supor que da Praia do Jacaré para essa passarela a distância seja D, tá? Então se liga, você sabe que no movimento uniforme, ΔS, que é distância, é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Então eu vou pegar a distância percorrida pelo barco A, da Praia do Jacaré até a passarela, vou pegar a velocidade relativa do barco A e o tempo gasto pelo barco A para percorrer essa determinada distância, que inclusive é a nossa pergunta, né? Essa distância da Praia do Jacaré até a passarela eu vou chamar de D. A velocidade relativa do barco A é de 3 metros por segundo. E o barco percorre essa distância no intervalo de tempo T. Segura aqui, ó. O barco percorre essa distância D no intervalo de tempo T. Então fica D igual a 3 vezes T. A mesma coisa, fera, eu vou fazer para o barco B. A distância percorrida pelo barco B vai ser a velocidade relativa do barco B vezes o tempo que o barco B levou para sair da Praia do Jacaré até a passarela. A distância percorrida pelo barco B da Praia do Jacaré até a passarela é D, é a mesma distância. Mas a velocidade relativa do barco B é de 2 metros por segundo, só que para percorrer essa mesma distância, o barco B levou 400 segundos a mais. Porque depois que o barco A passou pela passarela, o barco B só passou por ela 400 segundos depois. Então, o barco B percorre essa mesma distância que o barco A no intervalo de tempo T mais 400. Pegou a visão? No intervalo de tempo T mais 400. Perfeito? E aí vai ser o seguinte, Feró. Você tem duas equações aí e duas incógnitas. Eu nem sei quanto vale essa distância D e nem sei quanto vale o tempo T. Ou você iguala essas distâncias. Primeiro você acha o tempo, para depois você achar a distância. Ou você isola, no caso aí, o tempo, joga lá na segunda equação e já acha aí a distância correta, beleza? E é isso que eu vou fazer, tá bom? É isso que eu vou fazer. Se você aplicar aqui a distributiva, ó, essa distância D vai ser igual a 2T mais 2 vezes 400, isso vai me dar 800. Perfeito aqui? Taveirão vai chegar aqui e vai dizer que o tempo T que o barco A levou para percorrer essa distância D foi de D sobre 3. Tranquilão? Então, onde tem T aqui na minha segunda equação, eu vou trocar por D sobre 3. Pegou a visão? Então, vai ficar assim, ó. D igual a 2, que multiplica T. Quem é T? D sobre 3. Perfeito? Mais quanto? Mais 800. Esse 2D sobre 3 que está positivo, eu mando lá para o lado esquerdo negativo. Então, fica assim, ó. D menos 2D sobre 3. Isso aqui, fera, é igual a 800. Tranquilão? Beleza? Se Taveira chegar aqui, ó, onde tem D, eu multiplicar por 3 em cima e dividir por 3 embaixo, não muda nada, concorda? Então, eu tenho 3D sobre 3 menos 2D sobre 3 igual a 800. Mas se eu fizer 3D sobre 3 menos 2D sobre 3, eu repito o que está embaixo, né? 3. E eu faço 3 menos 2. 3D menos 2D. Opa, isso me dá D. Igual a quanto? 800. Conclusão. Esse 3 que está dividindo sobe multiplicando. E essa distância D seria 800 vezes 3. Ó, esse 3 que está dividindo aqui vai subir multiplicando.
E quando você fizer 3 vezes 800, isso vai me dar 2.400 metros, perfeito? Só que como ele quer a nossa resposta em quilômetros, eu divido por 1.000, 2.400 metros, fera. Isso é a mesma coisa que 2,4 quilômetros. Então essa é a distância entre a Praia do Jacaré e essa plataforma citada na questão. Portanto, a alternativa correta aqui seria a alternativa E, de eu mereço seu like, eu mereço seu compartilhamento. Porque aqui, fera, no Física Retada, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima. Valeu!